quando era pequenininho lá em Barbacena, eu era muito levado. Aprontava algumas, né? Aí a minha avó falou pro meu pai, só internando esse menino, tem que internar. E aí eles falaram pra mim, você vai pra um colégio de padre. Era muito comum na época, que tinha uma formação boa, né? E endireitava, né? Aí me puseram num ônibus e eu fui para São Paulo com 11 anos e eu fui pro seminário. O seminário, você estuda o dia inteiro. E, logicamente, uma vida religiosa bastante intensa. Todo dia tinha missa. Por isso que você forma o caráter da pessoa. E aí eu fiquei nesse seminário, era internado, uma vez por ano. Eu ia para Barbacena só para ver os meus pais. A gente, quando era criança, você se acostuma, né? Você se ambienta muito rápido. Mas eu senti uma falta enorme da família, porque é uma época que você sente bastante, né? Mas isso foi uma coisa que, para mim, foi muito bom, porque eu tive uma formação fantástica. A única coisa ruim é que no seminário você não tinha o curso científico, você tinha o curso clássico. Tá. Porque é tudo voltado para humanas. Mas eu fiz e tinha notas muito boas, me formei muito bem. Depois que eu já tinha 17 anos, eu cheguei para meus pais e falei, olha, eu não estou aguentando mais, eu não vou ser padre mesmo e eu quero sair. Um mês antes de eu sair, o meu pai teve um acidente de carro. Ele assistia muito jogo de futebol, porque ele era cruzeirense fanático, e ele ia de Barbacena a Belo Horizonte, levava minha mãe, às vezes minha irmã, e voltava. E ele voltando de noite, cansado, ele dormiu, saiu da estrada e minha mãe morreu no acidente. Nossa. E aquilo me chocou de uma maneira, cara, que mudou a minha vida. Porque até hoje eu tenho dificuldade de aceitar isso. Porque realmente eu fiquei preso 6 anos lá sem ver a família e tive pouca convivência. Quando eu ia sair, aconteceu um negócio desse. Mas o meu pai machucou também, aí eu voltei para Barbacena e fiquei 1 ano lá, porque ele tinha um comércio. Quando o meu pai melhorou, eu falei para ele, cara, eu vou voltar para São Paulo. Eu não tinha um tostão no bolso. Aí ele falou assim, não te dou 1 mês, você vai voltar para cá. Eu falei, não, tudo bem, eu vou tentar lá. Aí eu vim para São Paulo e comecei a procurar emprego, né? Na época eu não sabia nem o que era carteira profissional, mas eu tinha uma formação boa, né? Você vê como é que é. Aí, muito rapidamente, eu consegui emprego numa importadora de perfume. E quando eles viram lá meu currículo, eu falei assim, eu falo inglês, francês, não falava, né? Sim, mas tinha estudado lá no seminário. Uhum. O cara até me tirou da fila lá, o cara que estava recrutando, e falou, cara, você fugiu de casa? Eu falei assim, não fugi, mas eu saí de casa para trabalhar, né? Ele falou, pô, seu currículo está muito bom. Você está contratado. E aí eu comecei como balconista. E aí na minha cabeça eu fiz um teste vocacional na época. Aí eu falei, quero ser engenheiro. Aí eu tinha feito o curso clássico. Você imagina, você querer ser engenheiro, não tinha estudado física, química, tinha estudado matemática. E aí eu comecei a fazer cursinho e trabalhando de balconista. Mas para você ter uma ideia, na época, eu ganhava R$210 e eu pagava 160 de cursinho. Aí chegou uma hora que eu já não estava aguentando, porque eu não conseguia nem comer, né? Aí eu escrevi uma carta muito bonita pro cursinho, né? Contando a minha história, que eu queria ser engenheiro. E aí os caras me chamaram lá, se comoveram com a carta. E ele falou para mim, vou te dar um desafio. Se você ficar nas 3 primeiras turmas, das 21, você não paga nada. Aí o cara me jogou um desafio que eu comprei. E eu fiquei o ano inteiro nas 3 primeiras turmas. Eu fui brigar para fazer vestibular com os caras que faziam as melhores escolas do Brasil. E tanto que eu queria entrar numa escola pública, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu me lembro que a primeira opção era a Poli da USP, a segunda era Campinas, a terceira era São Carlos. E aí você acredita que eu entrei na Poli, na primeiro vestibular eu emplaquei, que foi, para mim, acho que o dia mais feliz da minha vida, porque foi um desafio e tanto. E aí entrei na USP, Escola Politécnica, que era o dia inteiro. E aí uma coisa acaba levando a outra, né? Tinha um concurso do Banco Brasil lá, né? Aí eu falei, vou fazer esse concurso aí. Os caras falam que paga bem lá. Fiz o concurso e entrei. Eu falei, nossa, e agora como é que eu faço? Aí eles me jogaram
para trabalhar à noite na área de informática. Aí eu fazia das 8 às 5 na USP, entrava às 7 no banco, saía 1 da manhã, todo dia. Mas o que a gente fazia? A gente corria para fazer a produção do dia e terminava, só que não podia sair. Tinha que bater o ponto a 1 hora. A gente ficava estudando. E eu ainda fazia estágios. Quando eu estava nas férias do banco, fazia estágio. Tudo para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro e ir melhorando de vida, né? Quando eu me formei, eu fiquei numa dúvida cruel. Eu tive uma proposta muito boa do mercado financeiro, que eles pegavam muito engenheiro, e à noite eu ia lá para o banco. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, não tem sentido eu ficar aqui no banco, eu não vou ter futuro aqui. Aí apareceu uma oportunidade no grupo Bunge, que é uma das maiores empresas agropecuárias do mundo, né? Aí me chamaram e aí eles criaram uma área de novos negócios para poder diversificar. Aí no meio disso apareceu um projeto e alguém falou em franchising. Eles falaram, vamos tentar fazer aqui uma franquia. Nunca tinha ouvido falar em franchise na minha vida lá, né? E eu fiquei fascinado. Falei, nossa, o negócio é maravilhoso. Só que não tinha no Brasil, ninguém falava. Tanto que nós procuramos um consultor no Brasil e não tinha. E aí eu acabei viajando para os Estados Unidos e pesquisar alguns consultores. Eu tinha essa facilidade de visão estratégica, né? E eu falei, nossa, esse negócio vai explodir no Brasil. E aí eu contratei um consultor lá de Nova York, que virou meu amigo, e no meio do caminho ele falou para mim, por que você não monta uma consultoria lá no Brasil, né? Eu estava doido para sair de executivo, porque é uma carreira muito difícil, muito sacrificada, você sacrifica a família, só que você não percebe. E aí era uma chance que eu tive de falar, não, vou mudar de vida, montar meu negócio. Realmente é uma coisa que eu me apaixonei, morrendo de medo, mas eu tomei a decisão e montei com esse americano e ajuda as empresas a crescer, né? E, logicamente, eu faço o que eu gosto, mas você vê, uma coisa vai puxando a outra. Quando você tem um desafio grande na vida, na hora ali você se revolta, e realmente fica muito triste, muito sentido, mas depois você entende que isso te ajudou a formar o seu caráter, a ser um vencedor. Então, todo esse sofrimento que eu tive de ficar no seminário e não ter uma boa vida, não tive uma adolescência, eu recuperei em outras coisas. Porque na vida a gente tem muitas derrotas, mas a gente aprende que isso vai te formar para você fazer melhor outras coisas.